Eu pensei muito em falar e em não falar. Mas ontem à noite eu estava orando e eu fui ler o livro Uma Vida com Propósito. E então, quando eu abri o capítulo que eu tinha para ler, era falando justamente de testemunho. De eu contar da minha vida para as pessoas, das coisas e dificuldades que eu passei. Eu tô na igreja não tem muito tempo, faz alguns meses, mas esses poucos meses mudou minha vida. Eu tenho fobia social, vem de uma ansiedade generalizada, que perto de muitas pessoas, ou até mesmo de um grupo de 10 pessoas, eu já tenho várias sensações, desde dor de barriga, a tontura, dor de cabeça. E há 3 anos eu venho passando por isso, e há 3 anos eu venho na escuridão, porque eu não tinha nem vontade de acordar achando que eu não ia conseguir mais nada, porque eu não conseguia nem na esquina da minha casa. Eu passei com muita dificuldade, eu consegui terminar o 3º ano, né? Mas não passei no vestibular devido ao nervosismo na hora da prova e aquele monte de gente, muito difícil. E minha vida parou e então eu e minha família, nós já tínhamos passado por vários momentos difíceis em Resende, que é onde eu morava, eu me mudei esse ano pra cá, de vários preconceitos em relação a mim, desde por eu ser filha de professor, até por eu ser gordinha, não ter cabelo liso, não ser filha de militar. Foi muito difícil, foram 8 anos mais difíceis assim da minha vida. E aí que a avó da Júlia, que é a líder da minha célula, minha vizinha, me chamou para aprender tear com ela e eu fui aprender. Então ela sempre falava muito da igreja da neta dela e falava que eu tinha que ir conhecer a igreja. E eu achava estranho, né? Poxa, que tanto ela fala na igreja, né? O que será que tem nessa igreja? Foi aí que Júlia me chamou, mas eu continuei com medo de ir. Porque era muita gente, várias pessoas diferentes, um lugar onde eu não conhecia, super difícil. E aí eu peguei e pedi pra minha mãe, eu queria ir. E minha mãe falou, então eu vou com você. Eu nem acreditei, né? Porque é uma religião completamente diferente do que a minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu em berço espírita kardecista, né? E ela se dispôs a ir comigo. Chegando aqui na igreja, a gente, assim, eu gostei, mas ela parecia ter gostado mais ainda, né? A recepção foi muito boa e isso me ajudou muito a vir na igreja, a permanecer nessa caminhada. Porque o seja bem-vindo, para muitas pessoas é apenas um seja bem-vindo, mas quem precisa de Deus, o seja bem-vindo é aquele oi que a pessoa está esperando há muito tempo. Então, assim, é muito importante a recepção que vocês dão. Você não encontra em outro lugar, é muito difícil isso. Eu comecei a vir, minha vida daí começou a mudar completamente. Eu voltei a sair, eu voltei a conseguir passear com a minha família, porque era uma coisa que eu não fazia, porque eu falava pra eles que eu não queria ir, inventava desculpa, mas na verdade eu não queria ir, porque eu não queria correr o risco de passar mal e acabar com o passeio deles. E então eu ficava mais em casa ainda, né? Aí eu vim na igreja, comecei a vir e comecei a sentir a diferença. Comecei a sentir Deus agindo na minha vida. A minha família era dividida entre eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão, meu pai e minha mãe. Eu e meu irmão, a gente não se dava muito bem. E hoje em dia, eu e meu irmão, a gente veio até junto na igreja, sabe? Então, assim, tudo mudou. Deus realmente, sabe, tava ali, agindo na minha vida. Eu pedi socorro e Ele realmente me atendeu, né? Eu vi Deus ali e eu saí daquela escuridão que eu me encontrava.